Hola chicos, bienvenidos a más una clase. Yo soy la profesora Elisiane e vamos hoje à classe de número 40. Antes vamos aos nossos avisos, os nossos recados. Você que está assistindo às aulas pela internet, tem acesso à internet, não deixe de realizar a atividade obrigatória logo após essa aula para validar a sua presença. E você que não tem acesso à internet, realize as atividades, anote e entregue em seu colégio para que você também possa validar sua presença e seu professor possa corrigi-las. Vamos à classe então? Na classe passada, que foi uma retomada de conteúdo, nós vimos o guião de viagem e o folder turístico e estudamos um pouco sobre perífrase verbal ir a mais infinitivo. Em la classe de hoje vamos a ver uma retomada de conteúdo também. ¿Prefieres ir em bici ou a pé? É o título da nossa aula. E vamos estudar o empleo de las preposiciones en y a em los medios de transporte. Para começar, eu peço a você que observe essas imagens, Olha a primeira imagem, a expressão facial das pessoas, como elas estão se segurando ali, o número de pessoas que estão naquele transporte coletivo. O que você acha? Você acha que elas estão se sentindo bem, confortáveis? Existe algum tipo de inconveniente aí nessa situação onde elas estão? Será que todo mundo está conseguindo se segurar bem ali? Pessoas de baixa estatura, crianças, estão se acomodando bem, estão em segurança? Fora isso, pode existir algum outro inconveniente? A proximidade é bem grande, elas estão bem próximas umas das outras. Será que pode existir aí um mau cheiro? E existem inúmeros inconvenientes que nós nem vamos listar aqui que podem acontecer nessa situação. Pense, depois de um dia cansativo de trabalho, ficar ali vários minutos se segurando naquela posição, com o bus em movimento, um pouquinho desconfortável, Essa primeira imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é do transporte coletivo da cidade de Curitiba. E a segunda, que você pode observar aí a diferença, as pessoas sentadas confortavelmente em seus lugares, em segurança. A gente já observa a expressão facial delas, que é de tranquilidade, olhando para o celular. É de um metrô da cidade de Tóquio, que é considerado aí como o melhor transporte coletivo do mundo. Depois de Tóquio, o segundo é da cidade de Nova York e o terceiro de Londres. Então eu trouxe essas imagens apenas para nós introduzirmos o tema de hoje, e o que nós vamos ver a seguir é a leitura de um conto, a leitura de um cuento, que a nossa protagonista vai passar justamente por algumas situações parecidas aí, desconfortáveis, desagradáveis, que a gente viu ali nas imagens iniciais. Para essa leitura, eu quero já avisar vocês que eu não vou interromper para fazer a tradução de algumas palavras. Eu quero que vocês façam o exercício de tentar fazer a leitura e pelo contexto, pela frase toda do texto, eu quero que vocês tentem compreender e entender o sentido dessas palavras, tá? Então, nesse momento, eu não vou interromper para as traduções. Vamos a ler, então? El bus, el título de nuestro cuento. Mete su nariz en el cuello de la blusa para aspirar su propio aroma. El chofer ha subido el volumen a la radio y una mujer informa en quechua. Ella no entiende nada y es mejor no entender. Nunca ha sido buena para interpretar la política. Y si existe un informativo en quechua, es cuestión de política. El hedor del bus es insoportable. Vuelve a meter la nariz en el interior de la blusa. Allí hay un mundo que los demás desconocen, un aroma que jamás podrían sospechar. Ella no podría, por ejemplo, hacer lo que la indígena sentada en diagonal hace con la impudicia del embrutecimiento, sacar un seno, el pezón encallecido y ofrecerlo a la criatura. Los hombres ni siquiera la miran, todos achatan sus pómulos en las ventanillas oyendo el informativo. Por fin divisa el edificio del ministerio. En unos metros más gritará, pare, en la esquina,
y bajará de este maldito bus donde cada mañana debe soportar el hedor. En efecto, grita pare, pero el chofer no escucha. La voz del informativo quechua ha subido de volumen. Ella vuelve a gritar pare, el chofer no escucha. Vuelve a gritar, su voz se confunde con la voz del informativo que ahora chilla en aquel idioma incomprensible que de pronto los viajantes del bus han empezado a celebrar con sus propios comentarios. Se incorpora, se apoya en el respaldar de los asientos de los costados, intenta avanzar, pero el bus también acelera empujándola hacia atrás. La esquina es un puerto tan ansiado, esos 2 escalones que descenderá para abandonar sin mirar atrás un segundo el vientre flatulento del bus. ¡Pare! ¡Por favor, pare! ¡Raza maldita!, grita ella, en el justo momento en que el bus frena en la esquina del ministerio y los indios se paran, y ella se da de narices contra el piso del metal del vehículo y un ronquido de transporte público se escapa de todas las arterias de esa máquina diabólica. Los indios se bajan en tropel y ella empieza a sollozar, dolida por la impotencia de que a esa gente ya nada los ofende. Entonces leemos ahí el cuento de Giovanna Rivero Santa Cruz, uma colombiana, e vamos agora já para a nossa primeira atividade, iniciar aí a interpretação desse conto. Na atividade 1, lo que incomoda a la protagonista del texto que leemos, elige las opciones que te parecen correctas. Entonces, leia aí, elija mais de uma opção que incomoda a nossa protagonista. Já voltamos para corrigir. Bueno, chicos, entonces, a ver cómo se quedaron ahí sus respuestas. La opción que te parece correcta ahí, lo que incomoda más la protagonista, es la A, el informativo, el volumen del informativo y en una lengua que ella desconoce. Y C, lo que es más insoportable es el hedor del bus. A gente vê isso, né, durante mais de uma vez ela comentando do mau cheiro que ela sente ali. Vamos agora para a atividade 2. Lê uma vez mais o terceiro parágrafo e contesta. Eu vou ler com vocês agora esse terceiro parágrafo para esclarecer algumas dúvidas de vocabulário para vocês conseguirem realizar essa atividade. Ella no podría, por ejemplo, hacer lo que la indígena sentada en diagonal hace con la impudicia del embrutecimiento. Então, o que seria aí o sentido dessas palavras? Impudicia del embrutecimiento. Seria essa atitude aqui na visão da nossa protagonista de falta de pudor, de vergonha, de delicadeza, né? De tirar o seio para amamentar o seu filho ali no meio, na frente de várias outras pessoas. Sacar um seno, né, tirar o seio, el pezón encaecido seria o bico do seio calejado, né, e oferecê-lo à criatura. Então percebam aí como que ela se refere a essa criança, né? Ela se refere a essas pessoas como se elas fossem animais, ela chama de criatura. Então, sobre isso, vamos responder aí a questão. ¿Por qué la protagonista del texto jamás podría ser lo mismo que la indígena, que saca um seno e oferece a la criatura? Pensem um pouquinho a respeito disso e já voltamos para comentar aí essa resposta.
Bueno, chicos, entonces, a ver, ¿por qué la protagonista del texto jamás podría ser lo mismo que la indígena? Sacar el seno en la frente de las personas, ofrecerlo a la criatura, a su hijo. Porque la protagonista pertenece a uma cultura distinta de los indígenas. Então, a gente vê isso fortemente, as marcas que vão aparecendo no texto, os comentários que a protagonista vai fazendo a respeito, né, dessa diferença de costumes. Né? A gente percebe claramente que ela pertence a uma cultura distinta da de los indígenas, que estão ali utilizando o bus, e por causa disso, ela fica criticando a todo momento, ela fica desmerecendo a forma como aquele povo age, vive, se comporta. Né? O que acontece? Nós temos diversas culturas, isso é bom, é uma riqueza. Né? A gente aprende a conviver com elas e deve aprender a respeitar todas elas, mas aqui qual que é o problema da nossa protagonista? Ela julga a outra cultura a partir de sua cultura, ela considera a sua própria cultura melhor que a dos demais. E esse é o grande problema que acontece aqui, uma coisa assim que nós não devemos jamais fazer, né? Cada um tem seu costume, tem a sua cultura, tem um modo de viver, e não é porque é diferente que vai ser melhor ou pior que a do outro, certo? Então, sempre respeitando aí a diversidade. Esse é um tema bem importante que a gente traz dentro desse conto. Bien? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os meios de transporte. Você vai retomar esse conteúdo, né? Nós temos essas imagens. E eu peço que você faça agora uma associação entre a imagem e o nome de cada um dos transportes coletivos nessa atividade, tá? Você vai ter um tempinho para realizá-la e nós já voltamos para corrigi-la. Bueno, chicos, volvemos entonces a ver cómo se quedó ahí su ejercicio. Entonces tenemos ahí la imagen número 1, que es el dirigible. Imagen 2, el avión. 3, el helicóptero. 4, el metro. La 5, el globo. La imagen 6, el camión. 7, el coche. En la 8 tenemos la moto. En la 9 tenemos el cohete o nave. En la 10 el bus o autobús. En la 11 la bicicleta o bici. Bien. Ahora nosotros vamos a ver sobre el uso de la preposición. Vamos a ver el uso de la preposición en y a.
Em língua portuguesa, quando nós vamos dizer que vamos utilizar um meio de transporte para ir, nos deslocarmos de um lugar para o outro, nós dizemos eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de bicicleta. Em língua espanhola, nós vamos dizer assim, eu vou em coche, eu vou em trem, eu vou em metrô, vou em avião. Para todos os meios de transporte, você vai usar a preposição en. Exceto, né, com a exceção de quando você for dizer que vai a pé ou a cavalo. Aí você vai usar a preposição a. Voy a pé ou voy a caballo. Tá? Agora, nesse próximo slide, nesses dois próximos slides, eu vou mostrar para vocês isso e alguns exemplos a respeito disso. Bien. La preposición en. La preposición correcta utilizada para hablar de los medios de transporte es la preposición en. Siempre que hablemos de viajar en algún medio de locomoción con la intención de desplazarnos, de nos deslocarmos, debemos usar la preposición en. Tren, coche, avión, cohete, bicicleta, motocicleta, autobús, globo, táxi. Ejemplos: viajo en tren por Europa. Voy en bicicleta al trabajo todos los días. Viajar en metro es muy cómodo y rápido. Y la preposición a. Esta es una excepción a la norma anterior, por eso cambiamos de preposición. Ejemplos: siempre voy a pie de mi casa al gimnasio. Montar a caballo es una gran experiencia. Mira, nota. Por regla general, no se usan artículos, los artículos el y la no se utilizan con los medios de transporte que van con la preposición en. Ejemplo, ir en el coche, no se dice. Viajar en el avión. Entonces, no se utiliza, né, el y la, estes artículos. Né? Você vai dizer solamente voy en coche, voy en avião. Nunca você deve dizer voy en el avião, que isso daí estaria incorreto. Bien? Vamos para a atividade número 4. Você vai completar essas frases com a pé, em moto ou em avião. Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo se quedaron ahí sus frases? En la A, voy a viajar en avión porque me gusta volar. Siempre voy al trabajo en moto, es más rápido y económico. Y mi trabajo está cerca de mi casa, por eso voy a trabajar a pé. Então, notem aí, né? O uso de en e uso de a, certo? Vamos agora para o nosso quiz, né? No número 1, qual de las opciones está em la sequência que completa o texto a seguir corretamente? Então, eu coloquei ali um textinho que se relaciona um pouco com o meio ambiente. Se é possível, temos que ir a trabalhar ou, pois não contamine el aire, como ir, né? E daí tem mais duas opções. Você vai elegir ou A ou B. Qual das duas completa corretamente esta preposición? Y aquí en la 2, vehículo que puede elevarse o tomar tierra verticalmente, se mueve en cualquier dirección, el autobús ou el helicóptero. Um tempinho para você responder, já voltamos para corrigir o quiz.
Listo, chicos. A ver, entonces, ¿cómo se quedó nuestro quiz? La respuesta correcta, entonces, de la 1 es la B. Si es posible, tenemos que ir a trabajar a pie o en bici, pues no contamine el aire como ir en coche y en autobús. En la 2, el vehículo que puede elevarse o tomar tierra verticalmente, se mueve en cualquier dirección, es fácil, ¿no? Helicóptero. ¿Bien? Entonces, en la clase de hoy, estudiamos um pouquinho o cuento, el bus. Se você quiser ler o conto todo inteiro, você pode procurar na internet, né, por esse título, el bus. Você pode rever ali o nome da autora depois e ler ele todo, que tem mais coisas que a gente teve que cortar ali por causa do nosso tempo. E a gente fez, né, essa reflexão a respeito dessa protagonista do conto, que está ali, ela vem de fora, ela pertence a uma outra cultura, mas é ela que está ali inserida nessa cultura diferente, e ao invés de ela respeitar essa cultura, ela julga o tempo todo, ela coloca, né, como se fosse inferior à sua própria cultura, certo? E também revemos, né, tivemos a oportunidade de retomar esse conteúdo, os meios de transporte e a utilização dessas preposições en e a. Temos ali os exemplos na tela, né? Sempre utilizamos a preposição en para os meios de transporte, né? Pero se vamos andando ou a caballo, usamos a preposição a pie ou a caballo. Bien? Entonces, chicos, muchas gracias por tu atención una vez más. Hasta la próxima.